Alô? Bom dia! Bom dia. Cá estamos nós. Que frio! Hoje eu tô sentindo frio. Que tá geladinho. Ai, que foto linda, Flávia! Vou começar a elogiar as fotos para vocês colocarem mais fotos. A Júlia sempre arrasa, né? Tudo bem com vocês? Ana, Bom dia. dia. Sara, Lara eu não conheço até hoje. Lara não me dá a oportunidade de ver o rostinho dela. Isso, vai colocando a presença. Eu vou esperar o horário para a gente começar, tá? 2 minutinhos. Bom dia, bom dia. Maria Luísa, eu vou ser tia de novo. O nome da minha sobrinha vai ser Maria Luísa também. Eu já coloquei apelido, lógico, né? Nossa Senhora, quase morri ontem. Foi o chá de revelação. Aí meu sobrinho que escolheu o nome, que ele queria que chamasse Maria Luísa. Aí eu falei, não, já é Malu já. Aí eu só chamo ela de Malu. Minha irmã fica pé da vida. Você não vai chamar ela Pouca de Malu? gente me chama de Malu. Aí eu falei, eu vou chamar de Malu, porque Muita gente me chama só de Maria. de Maria. A, tem uma série que eu gosto muito. Ai, meu Deus, esqueci o nome da série. Coisa Mais Linda, você já assistiu? Acho que Tem, não. tem na Netflix. É uma série brasileira, muito boa. Mas eu acho que vocês têm 16 anos, podem assistir. Fala da vida de 4 mulheres, na verdade, 5 mulheres, né? E a personagem que eu mais gosto é a Malu. Aí eu falei com a minha irmã, mas a minha irmã não pode nem saber como que é essa personagem, senão ela até troca o nome da menina. Eu adoro a série, assiste. Vai começar a segunda temporada agora, muito boa. Você não consegue parar de assistir. Eu gosto de tudo que o Brasil produz, falar a verdade, assim. Eu gosto do cinema brasileiro. Agora, essa série, não, me apaixonei. Queridos, nós continuamos o mesmo capítulo. Mas, Marcela, você acabou de explicar. Eu acabei de explicar o capítulo na aula passada, com as características dos povos ameríndios, né? Ficou faltando falar do extermínio, né? E ficou também faltando falar, que nesse capítulo aqui nós não temos, do que estava acontecendo aqui no Brasil na mesma época, né? Dos povos que aqui viviam e de como foi esse encontro. Então, eu pensei, eu preciso trabalhar com eles imagens e conceitos, né? Nós falamos de eurocentrismo, nós falamos de etnocentrismo, agora nós vamos falar de extermínio, imposição cultural. Só que não sou eu que vou falar, eu vou passar um documentário para vocês. Esse documentário, que é uma série também está disponível na Netflix. Eu considero
conteúdo obrigatório para todo aluno de ensino médio, tá? Marcela, por que que você considera conteúdo obrigatório? Essa série de 2017, ela conta com a participação dos melhores historiadores do Brasil, comentando as imagens, os movimentos, e chama-se Guerras do Brasil.doc. E aí vai falando de vários movimentos, desde o Brasil colonial até a ditadura civil-militar. E são vídeos curtos, sabe? De 26 minutos, 28 minutos. Então, assim, num final de semana, você consegue fazer isso. E a dica que eu dou, e até falei com os meninos do pré do ano passado, é que na hora de assistir, sempre faça uma anotação, né? Principalmente o nome dos historiadores que aparecem, porque essas pessoas é que são as referências dos textos que vocês trabalham tanto no material do SAS, quanto encontrarão nas provas de vestibular e do Enem que farão, ok? Então, nós vamos assistir esse documentário agora, que vai falar do extermínio dos povos ameríndios aqui no nosso território, também fazendo uma analogia ao que aconteceu no território espanhol, ok? Façam a anotação, porque vai ter atividade, tá? Então, pega um rascunho aí, vai fazendo a anotação, porque não vai assistir por assistir. Depois vai ter que fazer uma atividade, ok? Deixa eu ver se está no máximo aqui o volume. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Tinha gente aqui com história, alguns desses povos com história de 2.000 anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola dessa parte que vem. Povos andinos que ele está citando aí são os que viviam na Cordilheira dos Andes, né? Que nós estudamos os Incas. Tem lado que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma cosmogonia onde os Guarani circulam, caminhando em busca dessa tal de terra sem mares. Uma cosmovisão Guarani que busca um lugar que é um espelho da terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da terra. Um lugar melhor do que a terra, que é a terra sem mares. Hoje, a gente, por exemplo, vai olhar em áreas que são de terra firme, quer dizer, longe dos grandes rios, e você encontra também um monte de evidências de populações lá ocupando. Quer dizer, qualquer lugar na Amazônia que se cabe um buraco, você encontra evidências de populações indígenas do passado. Ao longo do rio Amazonas existiram sociedades complexas, sociedades que eram estratificadas, tinha exércitos, tinha camadas de sacerdotes, etc. Mas o que se pode
dizer é que essa população não era de uma maneira homogênea. Ela era bastante diferenciada. Você tinha gente digamos assim, com elaboração de processos construtivos de uma identidade, de uma cultura de 2.000 anos, de 3.000 anos, mas você tinha povos também que circulavam e que podiam ter vindo dos Andes nos últimos 200, 300 anos. Eles iam fazer uma adaptação ecológica à paisagem, a nova paisagem que eles iam encontrar, que era do Cerrado, da Mata Atlântica. Essa é uma formação que a Mata Atlântica apresentou quando os europeus chegaram aqui, que os viajantes, os naturalistas piraram com essa Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de interação com seres humanos que fizeram esse jardim. É um sistema em rede, é um sistema bastante movimentado, né? E é uma coisa, seria uma espécie de mundo, assim, que poderia parecer, assim, com o mundo europeu sem a sua roupa, né? No sentido que você não tinha uma capital, um lugar que centralizava, em que todas as estradas, né, vão dar em Roma. Você tinha, mas elas estavam conectadas. O que a gente encontra de estradas, o que a gente encontra hoje de geoglifos, o que a gente encontra de canais, agora esse pessoal estava ocupando esse espaço, esse pessoal estava circulando, esse pessoal estava em contato. Eles se relacionavam com os Quechua, com os Aymara, com os povos andinos, com o Império do Taiwan de Suyo, que tinha em toda essa espinha que é os Andes. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos, filhos dos portugueses, pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju.
Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogados. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Não teve um desembarque. Os primeiros registros dos contatos, há um desejo de estabelecer trocas, há um desejo de encontrar mercadorias, metal, ouro. Logo isso não se realiza, então é o pau-brasil, são papagaios, são macacos, mas não só. Já os portugueses também capturam escravos. Então são trocas, mas já são trocas também, eu acho, desde o início, marcadas por uma tensão de uma sociedade, que é a sociedade portuguesa, de comerciantes que estão nesses navios, da monarquia portuguesa, interessada já na conquista, na dominação, de impor o seu ponto de vista. Levi-Strauss mostrou isso muito bem nos estudos dele, essa grande diferença de mentalidade entre os europeus e os povos americanos, os indígenas americanos. Ao contrário dos europeus, os indígenas muito abertos à alteridade, a incorporar o outro, a diversidade, né, como parte sempre integrante da sua visão de mundo. Enquanto os europeus não, eles não veem o outro, eles sempre, quando veem algo, eles projetam sobre o outro ou o que eles querem ou o que eles não querem. No caso, por exemplo, o demônio, o pagão, o infiel. Enquanto os índios estavam querendo saber que tipo de corpo esse pessoal que chegou tem, né? Se eles são mortais, se eles apodrecem, se eles morrem, se eles cagam fedido, né? Os espanhóis estavam discutindo, os espanhóis, os portugueses estavam discutindo se esses caras tinham alma ou não, se podiam ou não ser escravizados, né? Então, nos enganaram de muitas formas, com agrados, com afagos, né? Com presentes. Então, né? Foi um roubo e foi também essa questão o roubo da própria consciência, né? Também. Porque acho que a gente, quando percebeu que não era, talvez metade das coisas já tinha ido. Portugal resolve ocupar o território. É claro que ainda de maneira muito tênue, mas compartilhando com particulares, estabelece a doação de vastos territórios no Brasil, ao longo do litoral, e promove, então, portanto, a ocupação desse território. A ocupação significa a fixação de portugueses, a fixação de colonizadores, tendo em vista a implantação de um sistema produtivo. Produzir exige trabalhadores. Esses trabalhadores serão escravos. Se trata de implantar um sistema de produção do açúcar, capitania de Pernambuco, São Vicente, são as que inicialmente têm algum sucesso, já escravizando indígenas. Quem vai trabalhar são escravos que vão ser capturados. Isso se dá também na manipulação das guerras indígenas, entre os indígenas. Os portugueses logo percebem que a organização social tupinambá pressupõe a guerra. São sociedades guerreiras, são tribos que lutam entre si, mas há uma dimensão ritual, há uma dimensão construtiva, digamos assim, nessas guerras. Os portugueses manipulam isso para utilizar alguns indígenas contra outros, algumas tribos contra outros, com o objetivo de conquistar escravos, conquistar esses trabalhadores.
o entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. Os indígenas vão reagir. Eles vão reagir. Isso temos aí um início de um conflito que é essencial da colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. Isso tem um início lá nos anos de 1530 e vai percorrer toda a nossa história. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. A própria Igreja Católica mesmo tentou evangelizar e muitos que não aceitavam era morto, né? E muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Então, muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Foi só no início do século XVII, ou seja, por volta de 1620, 1630, que os escravos africanos começaram a ser a maioria nos engenhos de açúcar. Até então, a maioria dos trabalhadores escravos eram indígenas. Os portugueses no sertão, no gado, com essas fazendas, estão encontrando indígenas. São os mesmos indígenas, alguns que recuaram para o litoral fugindo do contato da guerra, ou indígenas que lá viviam há milhares de anos e que resistem. Começam a pôr gado, uma fazenda de gado, os indígenas comem o gado. E isso é interpretado pelos portugueses: os povos indígenas estão atacando as fazendas de gado, estão impedindo a expansão da nossa economia, impedindo, portanto, o avanço do Império Cristão. Tanto é que logo nos anos 60 começa a surgir uma imagem, que depois é reiterada, de que a expansão portuguesa no sertão está sendo parada por um muro que o demônio criou no sertão. Um muro de índios bárbaros, ou índios selvagens, que resistem à presença portuguesa. Essa guerra se define como total, efetivamente, numa reunião que ocorre na Bahia, em 1669, e nessa mesa grande, como eles chamam, uma grande reunião, se estabelece que, então, a partir de agora, as guerras contra todos os
processo, né, a uma certa altura você não tem mais volta. E eu acho que do ponto de vista, assim, o momento que você não tem mais volta nisso, é o momento em que, de um lado, as epidemias estão graçando de maneira... Você imagina o seguinte, o Anchieta fala de 30 mil mortos indígenas, né, mortos por varíola no recôncavo baiano. Não dá nem para enterrar todo mundo. Você tem que ter essa ideia que, de repente, o mundo começa a acabar. Todo mundo começa a morrer. Uma série de surtos de doenças enfraqueceram enormemente essa humanidade indígena que não estava preparada para isso. Quer dizer, a ideia de utilizar essa fragilidade biológica, essa ausência de anticorpos e contaminar os indígenas e levar essas doenças a eles, isso está o tempo todo. Tá? Então, num certo sentido, há uma guerra biológica. O que se passou aqui durante o processo colonial se você colocar a demografia, como alguns estudos sugerem, na ordem de 80 milhões para as Américas, isso em 1500, 1492, você verá que desapareceu boa parte da humanidade em 100 anos. Né? Então, a gente normalmente não tem essa dimensão do fato. Talvez tenha sido, proporcionalmente na história da humanidade, um dos maiores holocaustos populacionais que a gente tem notícia. Os próprios portugueses vão ler essas guerras promovidas na segunda metade do século XVII e vão lamentar o fato de que foram guerras de extermínio. Dizendo, bem, no final nós conquistamos esses territórios, mas despovoamos esses territórios, porque o extermínio dos grupos indígenas também nos deixou vastos territórios sem povos para ocupá-los. Com essa articulação entre contágio, matando por doença, né, e assalto aos lugares onde os índios viviam, a gente chegou ao século XX com uma política do Estado brasileiro, já na República, né, que era de parar de matar aqueles índios. É o que o Marechal Rondon fez, né, quando ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, que precisava de ter um contingente de nativos vivos para constituir a nacionalidade. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteira no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Essa guerra é contínua. Ela não foi um fato histórico que acabou no século XVI. Ela fez parte de toda a expansão do Brasil por outras regiões, além da costa atlântica. Ela fez parte da entrada nos sertões, São Francisco, ela fez parte da entrada na Amazônia, ela fez parte depois da própria ação do Brasil na região fronteira do Chaco, né? Faz parte da guerra com o Paraguai também, ela integra esse episódio. Ela faz parte da expansão cafeeira, da borracha, depois do cacau na Bahia. Todos os grandes ciclos econômicos de desenvolvimento, os índios sempre foram atingidos pesadamente. Índios Yanomamis morreram em choque com garimpeiros.
nós estamos de frente de um múltiplo homicídio que eu não posso deixar de caracterizar como genocídio. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. Essa proposta de emenda constitucional defendida pela bancada ruralista passa para o Congresso a decisão de demarcação de terra. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esse impasse, a morte, mas a morte de um lado e morte do outro. Guerra que a gente vive, né, para ter os direitos garantidos, né, é a guerra que a gente enfrenta para manter a nossa cultura, né, é a guerra que a gente enfrenta contra os madeireiros, né, então a gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo, e a gente vive numa guerra constante, né, todo dia, é um dia após o outro, né, sem saber quem é que vai mais ser vivo, quem é que vai mais ser morto. A guerra é um estado permanente, né, da relação entre os povos originários daqui, que foram chamados de os índios, sem nenhuma trégua até hoje, até agora, segunda-feira de manhã, quando nós estamos aqui conversando. Indígenas atearam fogo no caminhão e numa colheitadeira que custam mais de R$500 mil. Vamos lá, fazer a análise desse momento aí, porque eu considero extremamente importante falar da nossa história nesse capítulo. Primeiro porque existe uma dívida histórica muito grande. O currículo nacional, durante décadas, não incluiu o estudo da cultura indígena no ensino fundamental e no ensino médio. Há 2 anos mudaram o currículo, né? Aqui em Linhares, eu sou coordenadora de área de História e eu que produzi o documento que deveria estar sendo usado agora, mas não está sendo usado por conta da pandemia. Tanto a questão indígena quanto a questão negra, africana, será muito mais abordado dentro do currículo do que antes. Mas, infelizmente, vocês já estão partindo para o 2º ano do ensino médio daqui a pouco, pouca coisa vocês verão, né? Mas, com certeza, os irmãos de vocês mais novos, né, primos mais novos, trabalharão isso de forma mais profunda. Por que eu comecei falando assim? Porque a impressão que dá é que a história tentou de todas as formas, a construção histórica do Brasil, tentou de todas as formas apagar a existência de todos esses povos que apareceram para vocês nesse vídeo. Quando aquele mapa aparece preto, com nomes, com vários nomes de vários grupos indígenas que viviam aqui no nosso território, do território atual brasileiro até a Cordilheira dos Andes, a impressão que a gente tem é que a gente vive num país que não sabe a sua própria história. Porque eu garanto para você que se eu te pedir para falar, me diga aí o nome de 5 grupos indígenas, você não vai conseguir falar. Por quê? O máximo que você vai... é Tupi, Guarani, mais o quê, professora? Por que vocês não vão partir para uma quantidade maior? Porque nós não tivemos a oportunidade de estudar. Por que nós não tivemos a oportunidade de estudar? Por conta desse eurocentrismo e desse processo de aculturação que sofremos durante muito tempo. Quando os historiadores afirmam que nós continuamos numa guerra, não é um exagero, tá? Não é um exagero aqui e nem em boa parte da América Latina. Eu digo isso para vocês porque há pouco tempo no Equador, né, um grupo de direita extremo tirou o presidente do poder e atacou uma prefeita
entrou com a Bíblia dentro da sede do governo, dizendo que índio não podia mais governar ali, né? Então, não é uma ferida só nossa, né? É uma guerra que permanece em boa parte dos territórios que sofreram esse processo de exploração e de aculturação, que é a justificativa, né? Os portugueses justificavam que precisavam converter os indígenas ao cristianismo. Mas começa ali em 1500, acompanha todos os ciclos e chega até os nossos dias. Uma das últimas cenas desse documentário é da Constituição de 1988, a nossa última Constituição, que é considerada a Constituição Cidadã. Por que ela ganha esse nome de a Constituição Cidadã? Porque ela ouviu, consultou o povo, você podia mandar um projeto de lei se você quisesse, e porque ela tentou dar, não é dar direitos, acho que essa não é a palavra correta, ela tentou ser mais... eu tento buscar uma palavra para não errar aqui com vocês. Ela buscou ouvir vários grupos sociais e tentou também diminuir a distância entre esses grupos. Foi uma tentativa, mas eu não considero, ela fez aniversário, ano retrasado, né, 30 anos, eu não considero que essa Constituição teve sucesso nisso. Por quê? Apareceu aí para você no vídeo que a questão de demarcação de terra indígena passaria a ser lei a partir daquela Constituição, né? E até hoje nós temos problemas com a questão de terra indígena. Na década de 60, no período da ditadura militar, nós também vivenciamos o genocídio de grupos indígenas que lutavam também por terra. E nós temos um problema muito grande. Boa parte do nosso Congresso Nacional, das nossas casas legislativas, do Senado, da Câmara dos Deputados, são formadas por produtores rurais, políticos que são fazendeiros, latifundiários, produtores rurais. Quando eu falo de fazendeiro, gente, não estou falando do tiozinho que tem sítio, não. Estou falando de pecuarista que tem milhares e milhares e milhares de cabeças de gado. Eu estou falando de fazendeiros que plantam café a perder de vista. Eu estou falando de pessoas que realmente têm poder dentro da agricultura no Brasil. E para essas pessoas, manter terra indígena é uma questão desnecessária. E tem outro problema também, que é a questão da existência de minério, né? Ouro, de vários tipos de minerais, dentro de territórios indígenas, que levam a invasões e também a extração irregular. Então, essa guerra continua e essa guerra está numa nova fase. Por quê? O coronavírus está aqui. Nós estamos vivendo o coronavírus. Se qualquer um de nós aqui amanhã amanhecer com coronavírus, nós temos um hospital para ir. Nosso município tem 3 hospitais. Então, você, além dos 3 hospitais, a maioria dos bairros tem postos de saúde. Então, você vai conseguir um atendimento. Se você vai sobreviver outros 500, mas que você vai conseguir um atendimento, você vai conseguir, óbvio. Não é a mesma coisa com eles. Para se chegar a determinadas tribos indígenas, precisa de andar muito, atravessar rios, né? Então, nesse momento, esses povos também estão vivendo o perigo e estão morrendo de coronavírus também. O que diminui ainda mais a população, que é a população brasileira nativa, né? Tem outra parte do vídeo também que o historiador enfatiza, que ele fala que quando os índios começaram a matar os bois para poder comer, eles foram acusados de estar atrapalhando o desenvolvimento econômico do Brasil.
sendo que durante muito tempo eles sustentaram esses homens brancos com alimento, como foi narrado no início do vídeo, porque esses homens brancos não sabiam como se alimentar aqui no nosso território, né? E esse extermínio acontece de várias formas, principalmente pelo fato de o povo indígena que vivia aqui estava acostumado com a subsistência. Então, eles caçavam e coletavam e pescavam. Não existia uma necessidade de estocar, não existia aquela necessidade de seguir normas e comercializar. Não existia isso aqui. Então, o trabalho não era forçado, era um trabalho ligado à subsistência. A partir do momento que essas pessoas são forçadas a trabalhar nos ciclos que foram citados também no documentário, em todos os ciclos do Brasil, elas não suportam isso, né? Porque não estavam habituadas, não conheciam nem dinheiro, não tinham noção do que era isso, do que era poder, do que era um comércio ativo. Então, elas morrem sendo escravizadas, elas morrem por doenças trazidas e elas morrem também por armas que os homens brancos trouxeram para cá, né? Dominando esse território, deixando marcas, né? E essas marcas, infelizmente, ultrapassaram gerações, porque se você não é índio, infelizmente, se você não faz parte de uma descendência, de uma raiz indígena, ou você veio, a sua raiz é europeia, você tem um pouco de sangue nas mãos também, né? Porque nós ocupamos um território e exploramos esse território sem respeitar o povo que aqui vivia e se mantinha, né? E isso, infelizmente, acontece até hoje. Vocês não eram nascidos, com certeza? Acho que não. Se eram muito pequenos. Um episódio que eu nunca vou esquecer foi de um índio que estava dormindo num ponto de ônibus em Brasília e o cara para e vê que ele estava com as características, né, usando alguns ornamentos, e de propósito ele pega o álcool, joga em cima e ateia fogo e mata o índio queimado por simplesmente se incomodar com a presença daquele índio ali, né? E eu acho que isso tudo é fruto da falta de conhecimento, de estudo, e eu tenho esperança de que nos próximos anos isso vai mudar por conta da nova forma de se estudar isso, tá? Convido vocês a assistirem os próximos documentários também, desse guerras.doc, que é muito bacana, ensina muita coisa, ok? Queridos, lembrem de buscar o material de vocês, né? A próxima apostila, né? Lembrar com os pais de vir buscar, porque a partir da semana que vem nós vamos começar a trabalhar um novo material, tá bom? Amanhã é dia do estudante, não encontrarei vocês. Feliz dia do estudante, que vocês nunca percam a vontade de aprender e aprender para sempre, tá bom? Obrigado. Beijinho, até sexta-feira. Tchau. Até. Tchau.